Bom dia, que a graça e a paz estejam no teu coração. Sempre gosto de começar falando da paz. Você está em paz? Teu coração está em paz nessa manhã? Quando fala assim, nós temos o privilégio, eu também tenho o privilégio, hoje de fazer parte da AMAS. Eu devo tudo a AMAS. A minha família eu devo a AMAS. A minha esposa eu devo a AMAS. Jesus entrou na minha vida através da AMAS. Eu devo tudo a AMAS. Conheci a minha esposa através da AMAS. Então, vejam que o vínculo é muito grande com a AMAS. Nessa manhã, quanto tempo nós temos? Meia hora. Quem me dá meia hora aqui? Quem me dá meia hora, mais meia hora, 1, 2, 3, 4. Temos tempo bastante. Obrigado por cada meia hora que vocês me deram. A gente vai continuar assim. Eu queria, nessa manhã, talvez não falar sobre o Natal em si, porque o Natal ainda vai chegar. As crianças, como já foi dito, elas entoaram cânticos de Natal porque estão ensaiando para o Natal que vai acontecer no dia 6 de dezembro, às 20 horas, no ar livre. Vamos orar para que o tempo colabore para esse tempo. E Ravide vai descobrir então o verdadeiro sentido do Natal. Será a nossa cantada de Natal. Ravide, então, vai estar descoberta do verdadeiro sentido do Natal. Ravide é um vendedor de tecidos. Ficou curioso? Vai lá então em Teixeira Soares no dia 6 para descobrir toda essa história. Então eu não quero falar algo do Natal, mas quero falar algo mais próximo da ressurreição de Jesus. Sei que a Páscoa já ficou, mas quando eu olho para tudo que foi falado e tudo que nós vivemos, eu acredito que essa passagem tem tudo a ver. E essa passagem se encontra em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 22. Eu vou resumir um pouquinho e depois nós vamos discorrer em alguns versículos. Mas para introduzir tudo isso, eu queria falar que nada ou ninguém foi feito para viver só. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de amigos, nós precisamos de companheiro. E eu sei que tem muitos que vão falar e vão fazer uma diferença entre amigo, entre colega, entre companheiros. Mas eu queria falar nessa manhã sim de um companheiro, que é o divino companheiro. E essa palavrinha companheiro, ela tem uma origem também, que eu gosto muito do latim, que significa companis, aquele que você compartilha o pão, aquele que você senta na mesa e parte o pão, companis, o companheiro, aquele que você divide as coisas, aquele que você distribui. E nessa mensagem eu já convoquei a Denise, no final, eu falei, aceita o desafio, ela falou, aceito, e eu quero terminar, se assim, eu não, porque eu não sei cantar, mas eu quero que vocês ajudem a Denise no final com uma canção que tem tudo a ver. E o texto de Lucas, capítulo 24, ele vai falar e vai nos trazer episódios da ressurreição de Cristo. Aquele domingo que ficou marcado para a história. É aquele domingo que simboliza a nova aliança. É aquele domingo que a graça de Deus se inicia e também ela aponta para um final. Mas ela também aponta para a volta de Cristo. E aí nós vemos que Jesus aparece às mulheres, e Jesus vai fazendo várias aparições e confirmando a sua ressurreição. E aí chega lá no versículo 13, a qual Jesus, ele se revela a 2 companheiros ou amigos que estão a caminho de uma cidade chamada Emaús. Essa cidade hoje não sabemos bem aonde ficava, mas a ideia é que ela ficava a 12 ou 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E essas 2 pessoas que estão a caminho, uma delas, o versículo 18 vai nos revelar que é Cleopas, e o outro não sabemos muito bem, alguns acreditam que é o próprio Lucas que estava com esse discípulo. Alguns acreditam que era a mulher de Cleopas, mas enfim, são 2 discípulos agora, saindo de Jerusalém. Jerusalém representava a presença de Deus, o templo aonde Deus estava, e muitos iam então, principalmente o judeu, adorar a Deus em Jerusalém. Mas os acontecimentos daquela época, daqueles dias, foram muito cruel, porque eles estavam sim na expectativa daquele Messias, daquele Jesus, que estava reinando e que Jesus ia trazer uma revolução total para aquele tempo. Que Jesus ia assim libertar o povo das garras daquele povo romano.
Mas acontece que toda a esperança, tudo aquilo que eles estavam, a expectativa deles é frustrada, porque Jesus acaba morrendo, crucificado, todos nós conhecemos a história, e aí muitos começam então a abandonar a sua fé, ou deixar Jerusalém, voltando sim para as suas casas. A ordem de Jesus para os discípulos era: fiquem em Jerusalém, permaneçam lá. Mas alguns então, decepcionados, frustrados, acabam então voltando, indo para as suas casas. E aí nós vemos então dois companheiros ou dois amigos indo embora. Mas o texto vai nos falar que eles começam então a falar sobre as coisas, sobre os acontecimentos. E aí, durante o episódio, Jesus então, sem ele saber ainda, aparece um terceiro, outra pessoa, e começa então a ter um diálogo com eles. E sabe, nesse diálogo frustrado, decepcionado desses dois companheiros, Jesus, ao se aproximar, sem eles ainda saber que era Jesus, Jesus se interessa pelo problema que eles estão vivendo. Jesus se interessou pela situação a qual eles estavam conversando. E o versículo 17 diz assim: então, Jesus, ou essa pessoa até então desconhecida para eles, questionou: o que vos preocupa? Sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? O que está preocupando vocês? Essa foi a pergunta para Jesus, para esses dois amigos frustrados, decepcionados, onde colocaram toda a sua esperança em Jesus, e agora Jesus morreu, e talvez sepultado com Jesus foi o seu sonho, os seus projetos. Eles pensaram: vamos ter que ficar escravos de volta desse império, até quando? E aí Jesus então se aproxima e ele se interessa pela situação a qual eles estão passando. E sabe, quando eu vejo toda a situação que nós passamos na AMAS ou na vida, nós podemos ter a certeza: Jesus é o companheiro sim que se interessa por nossos problemas. Jesus, ele se interessa por aquilo que você passa, por aquilo que eu passo no dia a dia. Jesus, ele se interessa quando as finanças não estão bem, quando o casamento não está bem, quando a relação com os filhos não está bem, quando o filho acaba deixando a casa. Jesus se interessa por tudo isso. Jesus é o amigo verdadeiro que se interessa por nossos problemas. É Ele que vem, e sabe, algo interessante é que esse divino companheiro, ainda hoje, Ele deseja fazer parte das nossas preocupações. Ele não quer que nós resolvamos tudo sozinho, Ele quer estar nessa caminhada, nesse trilho conosco. Jesus, Ele tomou conhecimento da luta daqueles dois. Versículo 19, então ele chega e aí Jesus indaga eles, e eles começam então a falar: mas tu és o único que não sabe dos verdadeiros acontecimentos, de tudo que aconteceu com Jesus? E aí então, no versículo 19, ao que ele lhes indagou, Jesus então pergunta: quais são os teus problemas? Quais são as tuas preocupações? Jesus sabia. Jesus era o mestre, eles não sabiam que estavam falando com Jesus ressuscitado, ressurreto. Mas Jesus, ele usa aqui de uma técnica talvez do psicólogo, do conselheiro, do psicanalista. Ele é o verdadeiro conselheiro, ele quer ir a fundo na nossa alma. E ele pergunta quais. Sabe, não tem coisa assim na nossa vida, às vezes que nós guardamos para nós, falamos, murmuramos, estamos preocupados lá dentro, às vezes não conseguimos nem confiar em outra pessoa. Mas quando alguém chega e fala: o que está preocupando? Quais são os teus problemas? O que está acontecendo com você? Que nós conseguimos abrir o nosso coração, parece que sai um peso. E é por isso que Tiago vai falar que quando nós confessamos o pecado um ao outro, é para que nós somos curados, sai um peso, sai algo de dentro de nós. E sabe, Jesus, ele toma aqui a forma de um verdadeiro amigo, aquele que se preocupa e vai a fundo na situação e no coração e na alma das pessoas. O divino companheiro quer saber, ele vai fundo, ele vai longe no diagnóstico. Sabe, às vezes nós amigos somos como talvez o Cleopas e o seu amigo, vamos colocar aqui Lucas, porque eles sabiam e Jesus tinha falado para eles que ele ia ressuscitar, mas esses dois companheiros não conseguiram animar um ao outro. Talvez se eles estivessem indo: olha, vamos voltar para casa. Em Emaús é interessante que o significado disso é terras que curam, ou águas que curam.
Talvez eles estavam indo para essas águas termais, ser curado de alguma coisa, tomar um banho. Mas um deles poderia falar, não, vamos permanecer, vamos ficar. E não é assim na nossa vida. Às vezes, nós estamos tão frustrados que nós passamos essa frustração para o outro. Tão decepcionado que nós conseguimos influenciar o outro na nossa decepção. Se um tivesse, não, vamos permanecer, vamos aguentar um pouco mais. Mas aqui teve que aparecer o verdadeiro, o divino companheiro, para trazer essa esperança de volta ao coração deles. Então, Jesus ele se interessa pela nossa situação. E Jesus vai ao fundo, ele vai na alma, ele quer saber quais são os seus problemas, quais são as tuas preocupações. E sabe, quando nós oramos, nós temos que colocar para fora tudo aquilo. Às vezes nós temos tendência de fazer uma oração meio como fazer farofa, Jogamos tudo lá, o ovo e mexemos. E Deus, Senhor, nos abençoe, e Deus isso, mas quando nós oramos e falamos para Ele, há algo também aqui, algo que vai nos curando, vai trazendo refrigério, é um bálsamo para nossas almas, quando nós conseguimos expressar e falar. E sabe, durante todo esse tempo, já vão fazer quase 20 anos que eu estou na AMAS, quantas vezes coisas nos preocuparam, a família, situações com crianças, com adolescentes, que vêm, que nos preocupam, que nos deixam às vezes para abaixo. Mas é tão bom quando nós conseguimos chegar diante do divino companheiro, dobrar nosso joelho e falar, Jesus, não dá mais, não conseguimos, nos ajuda. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós encontramos o ânimo de volta para recomeçar, para reconstruir e para reavivar o nosso coração e a nossa alma. Sabe, Jesus, ele foi um paciente ouvinte. Quantas vezes nosso amigo não tem paciência para nos ouvir? Ou às vezes nós pensamos que ele está ouvindo, ele só está escutando, ele não tem paciência para nos ouvir. Mas Jesus, a partir do versículo 18 até o 24, eles conseguem então expressar. E Jesus sabia de tudo. Jesus poderia falar, não, para, eu sei, eu sou Jesus, eu sou o ressurreto. Não, Jesus nessa caminhada de 11 quilômetros, deixa eles abrir o coração, deixa eles falar tudo de volta, deixa eles expressar. Jesus foi um paciente ouvinte, ele ouviu, sabe, às vezes nosso amigo, ou nosso colega de trabalho, ele não vai ter paciência conosco. Não sei quantos daqui, principalmente as crianças, já ouviram falar do Chaves? Já ouviram falar do Chaves? Sabe, o Chaves fala assim, ninguém tem paciência comigo. Mas, ninguém tem paciência comigo. Quem conhece o Chaves lá vai saber, ninguém tem paciência comigo. E às vezes as pessoas não têm paciência. E nós vivemos num mundo agitado, um mundo que as pessoas estão com pressa, um mundo que as pessoas querem tudo para ontem. Não conseguem mais parar, não conseguem mais tomar o chimarrão. Sabe a terapia do chimarrão? As pessoas não conseguem mais parar. As pessoas não conseguem mais parar. E eu sempre falo isso para os casais. Eu falo com a Mariana, nós tivemos esses dias numa palestra de casais. Nós temos que resgatar dentro da família essa questão do chimarrão. Eu não gosto de chimarrão. Talvez você nem gosta. Mas se nós pegamos o princípio, nós vamos aprender a ter paciência para ouvir um ou outro. Porque no chimarrão o que acontece? Você enche a cuia, ou você toma ou você passa para o outro, não? E o outro vai estar aqui, só tomando. E sabe, uma técnica, põe água bem quente, para demorar. Senão vai já passa para o outro. Não, deixa lá. Enquanto a pessoa vai tomando chimarrão, um vai estar falando. Não é assim que acontece no chimarrão? Alguém está falando, está tomando, só está ouvindo. E aí depois é a vez do outro. E sabe, Jesus nessa hora, eu acredito que ele não estava com a cuia e com o chimarrão lá. Mas ele foi alguém que ouviu, deixou eles falarem. E sabe, alguém que está ouvindo todos os nossos relatos, todas as nossas preocupações, alguém que está atento a todas as situações das nossas vidas é o divino companheiro. É a Ele que nós oramos, é Ele que nós falamos, é Ele que nós conversamos, é Ele que nos dá o suporte para avançar e para continuar. É Ele que sustenta a AMAS durante esses 53 anos. E que bom ouvir as irmãs que vieram e falaram, se emocionaram de ver o que Deus tem feito. E sabe por quê? Porque o divino companheiro, ele nos ouve com paciência e ele também traz a resposta necessária. E o interessante é que a partir do versículo 25 até o 27, eu estou falando assim para a gente avançar e depois
com muita curiosidade, você vai chegar em casa e vai abrir o capítulo 24 de Lucas e você vai ler todo esse texto de volta e vai deixar Deus falar com você. Jesus vai instruir esses 2 discípulos na palavra. Não é, às vezes, o que eu penso, não é aquilo que talvez eu estou achando, mas é a palavra. Jesus, então, ele começa lá em Moisés, vai para os profetas e começa, então, a explicar todo o contexto e começa a lembrá-los da palavra. Olha, lembra que os profetas falaram, lembra disso, há uma profecia que o Messias viria e que ele ia morrer, mas ao 3º dia ele ia ressuscitar. E sabe quanto tempo demorou isso? Eu não sei. Às vezes, talvez demorou essa caminhada, foram horas de caminhada. Será que nós temos paciência para ouvir a palavra tanto tempo assim? Fico perguntando, né? Sabia, adolescentes, que uma vez Paulo foi pregar num lugar e chegou um jovem como vocês lá, sentou na janela, o coitado. E a pregação demorou, que o coitadinho dormiu. E não é que caiu da janela? E aí o texto fala assim que, coitado, morreu, caiu e morreu. E aí desceram tudo lá, tiveram que orar e graças a Deus, né, que teve um milagre, ele ressuscitou. Sabe, às vezes a palavra é tão demorada que a gente acaba dormindo. Espero que não seja o caso de vocês. Se alguém dormir, dá uma cutucão aí, acorda aí, senão você vai cair, tá bom? Fala isso para ele. Mas o fato é que Jesus, ele toma o tempo, ele começa a conversar, ele está explicando a palavra. E é sempre pela palavra viva e poderosa que o Senhor cura as nossas feridas. É sempre pela palavra poderosa que Jesus cura nossas feridas. Ele remove nossas dúvidas e aquece nosso coração. O divino companheiro ainda está nos abençoando na palavra. Ainda está nos abençoando na palavra. Tenho certeza que esses irmãos que começaram o trabalho da AMAS, eles receberam uma direção de Deus. E sabe, eles não ficaram apenas se baseando talvez em livros de autoajuda, mas eles foram para a palavra. E Deus confirmou a palavra no coração e por isso eles começaram esse trabalho. E esse trabalho está em pé, porque está baseado na palavra. E o lema da AMAS que é? Servir com o amor de Cristo. É você servir com o amor de Cristo. E sabe, esse é um privilégio, quando nós podemos sim falar da palavra de Deus. É isso que nós fazemos no dia a dia. É isso que nós fazemos. Ontem nós estávamos lá em Porto Amazonas, e o grupo de jovens se reuniu na nossa casa. Eram mais ou menos uns 20 jovens. E eu comecei a olhar aqueles jovens. E sabe, eu acredito que 80% daqueles jovens, eu comecei a pensar comigo mesmo, passaram pela AMAS de Porto Amazonas. 80% daquele jovem, falei, esse já foi da AMAS, esse já foi da AMAS, esse já foi da AMAS, esse tem uma ligação com a AMAS, sabe? E sabe o que transformou eles? Foi a palavra de Deus, foi a palavra que eles ouviram desde pequeno, e isso criou raiz neles. Então, o divino companheiro estava instruindo esses 2 discípulos na palavra. E nós temos o privilégio a cada dia na AMAS de falar da palavra de Deus, de ministrar a palavra de Deus. São mais quase 1.500 crianças todos os dias que são instruídas na palavra de Deus. E a palavra cura, a palavra aquece o coração, a palavra devolve a esperança para aqueles que estão perdidos. Isso não é bênção de Deus? Nós, em Porto Amazonas, com a Mariana, antes de ir para Teixeira Soares, nós tivemos o privilégio de trabalhar com famílias, com casais, que até hoje nos procuram para algum aconselhamento. E muitos desses casais vieram para a igreja, entregaram sua vida para Cristo. E nós falamos, olha, nós trazemos princípios, mas nada adianta se vocês não colocarem Deus como base, a palavra de Deus como base. Podemos dar qualquer conselho, mas o conselho melhor e que vai ter eficiência é o conselho baseado na palavra de Deus. E aí então continua aquela caminhada. E sabe o que acontece? Versículo 30 diz assim: e aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Sabe, estava tarde, e esse divino companheiro ia seguir viagem. E esses 2 discípulos então preocupados, e a conversa estava boa, estava agradável. Eles falam, olha, já está tarde, fica conosco essa noite. Há um convite para que o mestre possa entrar. Sem ele saber, mas estava legal aquela conversa. Eu fico imaginando, se não tivesse o convite, será que Jesus teria continuado a sua viagem? Será que Jesus ia continuar a sua viagem? Mas teve um convite.
E o divino companheiro entrou. E o texto fala que ao partir do pão, na ceia, na mesa, na refeição, os seus olhos são abertos, o seu coração, né, se enche de novo, queima. E o desejo deles é voltar para Jerusalém. E eles voltam para a presença de Deus, todo cheio. Lembra da palavra companheiro? Compartilhar, partir o pão com panes. Sabe, e eu sempre falo, a teologia de Jesus é fantástica. A teologia da mesa, a teologia de estar em volta da mesa, de conversar, de conhecer a outra. É na mesa que nós conhecemos as pessoas. É na mesa que o diálogo muitas vezes vai se aprofundar. E ali então Jesus os edificou na comunhão. Voltou a esperança, renasceu, brotou algo no coração deles. Eles conseguiram então voltar para Deus, para Jerusalém. Vamos voltar, vamos contar o que nós vivemos. E é isso que acontece no dia a dia. Que momento lindo, maravilhoso. E sabe, o divino companheiro, ele quer sentar à mesa conosco. Ele quer partilhar do pão. Tanto que depois tem um texto em Apocalipse que fala que ele vai voltar. E um dia todos nós vamos ceiar com ele, na glória. Isso não é maravilhoso? Partir o pão. E sabe, eu e você, nós podemos partilhar o pão todos os dias. Em nossa casa, aonde nós formos. A Amas, né, ela depende de nós partilharmos o pão. De nós compartilharmos aquilo que nós temos. E sabe, esses dois que estavam frustrados, decepcionados da vida, abandonando a presença de Deus, que era Jerusalém, indo para Emaús, agora o coração deles está avivado, encontra um novo ânimo para continuar, porque o divino companheiro fez parte da jornada deles. E aí, eu queria terminar esse texto, que é um texto mais prático para nós, falando que muitas vezes nós vamos receber notícias que vai nos frustrar. Assim como esses dois, Jesus morreu, não temos esperança. Quantas coisas vêm sobre nós, tentando nos desanimar, fazendo nós desviar a rota. Pode ser uma enfermidade, diagnóstico cruel, pode ser, como eu falei, falta de dinheiro, pode ser tantas coisas que vêm, que nos levam para baixo, que nos decepcionam. Existia um homem chamado Joseph Scriven. Esse homem era irlandês. E sabe, era um homem que o seu pai era um militar, mas um militar temente a Deus. E esse homem então cresceu ouvindo da palavra de Deus. E ali ele tinha muito dinheiro. E um dia ele se apaixona. Está apaixonado com seus 20 e poucos anos, apaixonou por uma moça linda, maravilhosa, e marca o casamento. Mas isso aconteceu lá por volta de 1819, ele viveu até 1886, então, por lá. Ele então está apaixonado. E na véspera do seu casamento, ao se encontrar com a noiva perto de um riacho que estava violento, ela estava a cavalo. O cavalo, por alguma razão, se assusta. Ele se levanta e aquela moça acaba caindo naquele rio. E ali, aquelas águas vão levando, turbulenta, e aquela moça então perde a sua vida, na véspera do casamento. Mas aquele homem, ele fica frustrado, aborrecido, mas ele confiava no divino companheiro. Ele sabia que Jesus era um amigo fiel. Aí, frustrado por isso, ele deixa sua mãe e vai morar no Canadá. Chegando no Canadá, ele começa a se dedicar a sua vida para as outras pessoas. Ele começa a amar as pessoas. Ele começa a ajudar as viúvas. Ele começa a fazer um ministério a qual Cristo havia chamado para cuidar do próximo. Tudo que ele tinha não era dele, mas era também compartilhado com os outros. E aí ele se apaixona mais uma vez. Né? Está apaixonado. E sabe, antes do casamento, aquela jovem acaba sendo acometida por uma doença, a qual mais tarde ela vem à morte, antes do casamento. Que frustração, que decepção. Mas esse homem continua,
Ele continua, ele cortava a lenha para as viúvas, aqueles que não tinham força, ele fazia de tudo para viver e para estar agradando o divino companheiro. Ele recebe uma carta, a sua mãe está doente, a sua mãe está prestes a morrer. E ele escreve uma carta. E essa carta era um poema. E esse poema, ele falava assim: quão bondoso amigo é Cristo. Carregou com a nossa dor. Os cuidados do Senhor falta ao coração dorido. Sabe, nós temos um amigo fiel, um divino companheiro, que não importa o que acontecer, ele sempre vai ser fiel. E eu queria orar para encerrar esse tempo. Posso orar com vocês e por vocês? Talvez você chegou aqui um pouco frustrado, o coração pesado. Talvez você está com esses companheiros, né, indo em direção oposta. Mas que nessa manhã teu coração possa aquecer e você possa dizer, vale a pena. Nós temos um amigo fiel, um amigo que nos ajuda. Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai, pela tua presença em nosso meio. Obrigado porque hoje nós temos e sabemos quem é esse divino companheiro. Obrigado, Pai, porque nossos olhos foram abertos. Mas muitas vezes, ó Pai, passamos por situações ao qual vamos, ó Pai, ficar abalados, frustrados, talvez decepcionados. Mas, Pai, que nós possamos lembrar que Jesus, Ele vive. E que o Senhor é o divino companheiro, o Senhor é aquele Pai que nos ouve, que carrega, Pai, nós, se for preciso e necessário, em Teus braços. Obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz, e o Senhor nos trouxe a esperança de volta, Pai. E é isso, Pai, que nos mantém firme. É isso, Pai, que manter firme, ó Pai, um projeto como esse da AMAS, ao qual muitas crianças, ó Pai, se tornaram adultos e se renderam aos Teus pés. Ao qual, Pai, muitos estão, ó Pai, hoje com o Senhor. Hoje, ó Pai, estão servindo ao Senhor em várias igrejas. E nós Te louvamos por isso. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada um que esteve aqui, ó Pai, durante essa manhã. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa alma, mas que o Senhor, Pai, reanime, reavive a fé, ó Pai, assim como esses 2 discípulos, ó Pai, seus olhos foram abertos e naquela manhã o coração aqueceu, que nossos corações, ó Pai, aqueça de volta, de novo, ó Deus, que nós possamos voltar a fazer, a trabalhar e dizer que vale a pena até que Cristo volte, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por essa manhã, em nome de Jesus Cristo nós Te louvamos, Te agradecemos, amém, amém.